6h38, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso. E com a onda de assaltos acontecendo em Manaus, principalmente de celulares, aumenta a preocupação com a segurança das informações pessoais. A boa notícia é que dá para bloquear os dados e mantê-los protegidos. Vamos saber como na reportagem. A Sâmia tinha acabado de comprar um celular, mas a caminho do trabalho foi vítima de um assalto e acabou perdendo o aparelho. Foi assustador, assim, pelo fato do ladrão estar armado. Estava no ônibus, esperando o ônibus, e de repente eles chegaram, assaltaram eu e mais 4 pessoas que estavam na parada comigo. E levaram o celular de todos. Só que o roubo teve um desfecho um tanto quanto inusitado. Como o aparelho era bloqueado, os assaltantes voltaram para pedir a senha. Me abordaram, apontaram a arma para mim, pediram para mim botar a senha do meu telefone, porque eles não iam levar o telefone com senha. E que eu tinha que tirar a senha. Só que eu fiquei muito nervosa e não estava acertando tirar a senha do meu telefone, porque a arma estava apontada para mim. Aí eu peguei, até que eu consegui, não sei como eu consegui, devolvi para eles, dei o celular para eles. Aí o que estava dirigindo a moto olhou para mim e puxou o celular do bolso dele, falando que eu tinha que ficar com aquele telefone para mim não ficar no prejuízo. Assim como a Sâmia, centenas de amazonenses são alvos de roubo de celular todos os dias aqui em Manaus. Um problema que tem feito aumentar o número de aparelhos bloqueados, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações. De acordo com a Anatel, em dezembro de 2017, eram mais de 9.200.000 celulares bloqueados, um aumento de mais de 20% em relação ao ano anterior. Só aqui no Amazonas, entre fevereiro e dezembro do ano passado, segundo a Secretaria de Segurança Pública, mais de 15.000 solicitações de bloqueio de aparelho foram feitas. O que pouca gente sabe é que dá para proteger todas as informações do telefone. Basta usar a criptografia, como explica esse professor, perito em computação e fundador do Clube do Hacker. É um nível de segurança, a criptografia é um nível de segurança e os aparelhos já fornecem esse mecanismo. No Android você mesmo faz com muita facilidade e na plataforma Apple também você encontra no site da Apple instruções sobre isso. Outra opção para quem quer proteger os dados do celular é o e-mail, um código que existe em todos os aparelhos. O código ele fica atrás do aparelho, numa etiquetazinha, onde tem o número de série do aparelho, e fica também na nota fiscal normalmente. Geralmente na nota fiscal, naquela nota fiscal que se pega na loja, ele também vem o e-mail lá. Se você tiver o celular roubado, basta você ligar para a operadora e mandar bloquear o aparelho pelo e-mail. Segundo o perito, também é possível comprar programas desenvolvidos especialmente para proteger dados de dispositivos móveis. Mas a principal dica é sempre ter atenção com as informações pessoais. Bom tomar precauções, até porque o maior valor que nós temos é os nossos próprios dados, são as nossas próprias informações. Se tivesse os dados criptografados, a Sâmia com certeza poderia ter evitado a perda dos arquivos quando teve o celular roubado. Hoje, com um novo aparelho, ela conta que aprendeu a lição. Já estou mais atenta nisso. Antes eu andava muito com o celular na mão, mexendo na rua. Hoje em dia eu tenho mais cuidado. E agora é proteger, né? Porque o assalto sempre acontece, em todo lugar, não existe um lugar específico. Em todo lugar que acontece, então a gente tem que estar preparado, se protegendo sempre. E a preocupação sobre esse assunto é tão grande que a Anatel vai lançar uma tecnologia contra a clonagem de celulares. Aqui no Amazonas, o serviço deve chegar até o mês de setembro. A medida é para dificultar a reativação de aparelhos roubados. No início do mês, a Socorro passou por um susto e acabou tendo o celular roubado dentro do ônibus. O jeito foi registrar o crime numa delegacia e pedir para bloquear o aparelho. Porque eu tinha meu plano, né? Aí eu mandei bloquear imediatamente. O serviço de bloqueio já é oferecido no estado há 1 ano, mas ainda é pouco utilizado. Segundo a Delegacia Interativa, a cada 10 registros de aparelhos roubados, apenas 2 solicitações de bloqueio são feitas pelas vítimas.
O problema é que ainda é muito fácil reativar o celular. Por isso, este mês, a Anatel começou a implementar no país uma tecnologia que rastreia os aparelhos que voltam a funcionar. Muitos desses aparelhos, eles recebem um número de e-mail de um outro aparelho que já está funcionando, que não está bloqueado. E a operadora consegue detectar que tem 2 aparelhos com o mesmo e-mail, né? E o último que entrou, com certeza, é o aparelho que foi clonado. A região norte, ela está prevista pela Anatel a partir de setembro agora de 2018. Até lá, os consumidores têm a opção de recorrer aos seguros. Apesar de não desativar os aparelhos, o contrato permite ter de volta parte do dinheiro perdido. Nesta loja de eletrônicos, a venda de seguros subiu mais de 160% em um ano. A gente sempre aconselha o cliente a comprar com seguro, que ele já sai da loja mais tranquilo, porque sempre acontece. O cliente ele sempre retorna na loja falando que foi roubado. Mas antes de contratar o serviço, é preciso atenção. É porque as coberturas diferenciam. Então, por exemplo, a gente tem 2 coberturas importantes, que é danos físicos ao bem, danos elétricos. Então, a gente sabe que aqui em Manaus, por exemplo, o índice de chuvas, de raios é muito forte. E você está andando, alguém te ameaça, porque a cobertura de subtração de bens e roubo tem que ter uma grave ameaça para ter cobertura. E isso tem que ficar bem claro. É uma situação bastante complicada e é muito importante que cada um de nós façamos a nossa parte. Então, quando houver alguma situação como essa, é preciso procurar a polícia, fazer o boletim de ocorrência. E hoje o Sistema de Segurança Pública já tem um sistema específico que faz esse bloqueio, além de ter o e-mail para você evitar que esse celular seja vendido para outras pessoas. Então, é preciso fazer essa denúncia, porque de cada 10, apenas 2 acabam sendo bloqueados pelo sistema da SSP. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo para FM O Dia, conversar com o Cleito Pascarelli e a Nayandra Amorim, que são ao vivo também. Olá, excelente dia para vocês. Bom dia. Oi, Adriane, bom dia. Bom dia. Vamos começar falando sobre a Eletrobras Amazonas Energia, que depois de mostrar, de revelar uma demissão em massa, né? Agora eles estão ameaçando também uma possibilidade de apagão. Qual seria o motivo para isso? Olha, o diretor-presidente da Eletrobras Amazonas Energia afirmou que a empresa está super endividada para a agência Reuters de informações, Reuters, que é uma agência internacional, e manda notícias para o mundo inteiro. Inclusive, eles passaram relatórios, né, da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, para a Reuters, confirmando aí um endividamento da casa dos bilhões de reais da empresa. Inclusive, a Eletrobras admite a possibilidade de pane seca, ou seja, possibilidade de deixar cidades do interior do Amazonas sem energia, porque o subsídio do combustível, né, do diesel, que é utilizado por algumas cidades ainda por conta de geradores de energia das termoelétricas, não tem sido repassado por conta de recursos, né, que vêm de fundos setoriais, conhecidos como CCC e CDE, que são retirados aí da tarifa no Brasil e repassadas para áreas de dificuldade, como a região amazônica. Então, eles afirmam que há possibilidade de deixar municípios do interior sem energia. Isso porque a Eletrobras assumiu algumas distribuidoras no interior. A situação está complicada, segundo o diretor-presidente da concessionária. Mesmo com o reajuste da tarifa de 17% em novembro do ano passado, e também a ANEEL já anunciou que não permite novos reajustes por conta dessa situação. E a gente, né, que paga a conta de luz, fica sem entender de fato o que acontece, né? Porque a justificativa da gente ter tantos aumentos durante um curto período é que a Eletrobras fez investimentos que melhorariam a qualidade da nossa energia. Na verdade, isso não aconteceu. A gente teve uma ligação com o Leão de Tucuruí e aí entrou no Sistema Nacional de Energia Elétrica. Começamos a pagar uma conta que é determinada por bandeira tarifária influenciada pelo sul e sudeste do país, que nada tem a ver com a gente. E ainda tem esse risco de, mesmo pagando tão alto, ficar sem energia elétrica. É complicado demais. Inclusive, a concessionária, o diretor-presidente da concessionária falou para a Reuters que está dependendo aí única e exclusivamente de alguns recursos que vêm de uma agência de petróleo no interior do estado. Enfim, eles afirmam que estão numa situação calamitosa. Inclusive, mandaram documentação para a Agência Nacional de Energia Elétrica pedindo uma solução rápida e imediata. E hoje,
a direção da ANEEL deve se reunir para debater o que deverá ser feito aqui no estado do Amazonas. É bem provável que a privatização seja a solução encontrada nesse momento, né? Para resolver esse problema. A gente espera que as pessoas não fiquem... É o que eles esperam também. E a gente espera que as pessoas não fiquem prejudicadas, né? Que a falta de energia no interior... Já pensou? É uma situação muito difícil, né? Você fica sem poder guardar os mantimentos, entre outras coisas, é complicado demais. Não, e hoje já não é lá um serviço... Já não é um abastecimento, já não é um serviço prestado muito bom. Né? De qualidade. Exatamente. Agora, dessa forma, com essa situação, a tendência é piorar. Né? Ou seja, não há nada ruim que não possa piorar, né? Vamos torcer para que isso não aconteça. Agora, olha só, a gente muda de assunto para falar de Adail Pinheiro. Ontem a gente falou aqui, Cleiton, sobre o Adailzinho. Agora é o Adail pai, o Adail Pinheiro, que é ex-prefeito de Quari e foi condenado por desvio de recursos do INSS. Exatamente. Adail Pinheiro foi condenado a 11 anos de prisão em regime fechado pela Justiça Federal. E segundo essa decisão da Justiça, em uma ação movida pelo Ministério Público Federal, Adail Pinheiro ele participou de um esquema de desvios milionários de recursos do INSS em 2002 e 2004. E esse esquema, esse desvio milionário de recursos do INSS, foi desvendado durante a Operação Matusalém. Na denúncia, o Ministério Público Federal também acusou Adail Pinheiro de se beneficiar desse esquema fraudulento que contou ainda com a participação de servidores do INSS aqui do Amazonas e também de representantes de prefeituras municipais aqui do estado. A ação está tramitando na 4ª Vara Federal e o ex-prefeito de Quari ainda pode recorrer dessa decisão, Adriane. Vamos, mais uma condenação de tantas que já teve, né? Exatamente. Exatamente. Dessa vez ele está sendo acusado por corrupção e corrupção ativa, melhor dizendo, e estelionato. E aqui em Manaus, nesse exato momento, está acontecendo pelo menos 2 operações, né? A gente mostrou ainda agora ao vivo aqui, junto com a FM Dia, o Danilo trazendo informações sobre uma operação da Polícia Federal e Receita Federal. Mas, além dessa, o Ministério Público também está com uma operação em andamento, né? O GAECO, o Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Amazonas, está nas ruas, juntamente com a Polícia Civil, cumprindo 8 mandados de busca e apreensão. Eu recebo informações agora, nesse momento, Adriane, de que 8 mandados estão sendo cumpridos para pessoas físicas e também para pessoas jurídicas. 14 pessoas físicas, né? 14 pessoas estão sendo investigadas. E o envolvimento de 5 pessoas jurídicas, o que o Ministério Público quer dizer aqui é que são 5 empresas, né? Segundo informações que eu recebo agora, o Ministério Público está investigando já tem um tempo corrupção ativa e passiva, fraudes em licitações, lavagem de dinheiro e organização criminosa, praticados por servidores públicos e empresários, donos de empresas de fachada, que atuavam no município de Nova Olinda do Norte, entre os anos de 2013 e 2016. O Ministério Público acredita que mais de 11 milhões de reais possam ter sido desviados dos cofres públicos de Nova Olinda do Norte. Os promotores do GAECO, do Ministério Público do Amazonas, estão em campo coordenando essa operação aí e a Polícia Civil está cumprindo. São 8 mandados de busca e apreensão aqui na cidade de Manaus, nas sedes das empresas e nas casas dos investigados. Esses mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo juiz Rafael Cro, juiz de direito da Vara de Maués, que está como substituto da Vara de Nova Olinda do Norte. Então, o Ministério Público do Amazonas, juntamente com a Polícia Civil Estadual, também estão nas ruas aí para cumprir esses mandados de busca e apreensão. E vale lembrar que o Ministério Público trabalha dessa forma, né? Colhe as informações, vai a campo. E vamos lembrar que uma operação recentemente deflagrada também pelo Ministério Público, sob a coordenação do Ministério Público juntamente com a Polícia Civil, a Operação Traíra, né, que investiga aí informações de desvio de recursos do governo do estado para a Federação de Pesca do Amazonas. E é bom lembrar que depois da operação, depois de conseguirem dados da FEPESCA e do próprio governo do Amazonas, o Ministério Público do Estado descobriu que o rombo era ainda maior do que eles estavam imaginando.
E para você aí de casa, mais tarde você vai ter os detalhes dessas operações no Alô Amazonas com Wilson Lima, no Cidade Alerta com Cleiton e no A Crítica na TV com a Nayandra Morim. Ótimo dia para vocês e até amanhã. Ótimo dia. Lembrando que o Alô Amazonas começa às 11 horas da manhã agora. Ótimo dia, a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau. Obrigado, bom dia. Tchau, Adriane. Tchau, tchau. E já começou a valer a nova versão da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH Digital. Ela não vai substituir a tradicional, mas vai ter a mesma validade legal e vai ser uma opção para quem quer dispor do documento no celular ou tablet. A expectativa é que a nova versão facilite abordagens e fiscalizações no trânsito. Segundo o Detran Amazonas, a CNH Digital será totalmente gratuita. Hoje em dia, para mais de 200 mil pessoas já pode beneficiar desse trabalho que o Detran está colocando gratuitamente, que é a CNH Digital. Para ter acesso ao documento, o motorista precisa ter a nova versão da Carteira Nacional de Habilitação, que já vem com QR Code. Depois, precisa preencher um cadastro no portal do Denatran. Em seguida, confirmar as informações com documentos originais na sede do Detran Amazonas ou em alguns postos descentralizados. Só assim será emitida uma senha para cadastrar no aplicativo CNH Digital, disponível para smartphones. Você esquece um documento, mas não esquece o celular, né? É bem pouco provável você esquecer o seu celular. Então, essa tecnologia vai para o seu smartphone para que você possa utilizar ao seu bel prazer, a hora que você bem entender. Vale lembrar que a CNH Digital não elimina o documento impresso, que é válido em todo o território nacional. Cabe ao motorista se usa ou não a nova versão. A CNH em cédula ainda permanece obrigatória, mas o uso é facultativo. Você pode substituir o uso da CNH em cédula pela eletrônica, pela digital, com o mesmo valor jurídico. E a partir de algum tempo a gente espera que as outras entidades, o Brasil afora, se adequem a essa nova modalidade, essa nova comodidade eletrônica e passem a aceitar isso também. Agora, só um alerta também, caso o celular esteja descarregado por algum problema, vai ser considerado que a pessoa está sem a carteira? Exatamente, ele vai ter que apresentar, até porque você precisa olhar o código verificador com outro aplicativo para verificar os dados direitinho. Caso o celular esteja descarregado, ele vai ter que apresentar a CNH em cédula. E a InfoStore convida você a participar da campanha ABC da Esperança, Amigos de Bom Coração, uma ação solidária que visa a arrecadação de material escolar para ajudar crianças com deficiência auditiva do Instituto Filippo Smaldoni. E você sabe como pode ajudar? É muito simples, doando materiais novos ou em bom estado de conservação, como mochila, caderno, lápis de cor, caneta, lápis, resma de papel e outros. É só deixar a sua doação em uma das 11 lojas da InfoStore até o dia 28 de fevereiro. Campanha ABC da Esperança, Amigos de Bom Coração. Com a sua ajuda, vamos dar uma aula de solidariedade e ajudar a escrever o futuro de muitas crianças. Uma ação solidária realizada pela InfoStore. E atenção, estudantes que pensam em usar o programa de financiamento estudantil para arcar com as mensalidades da universidade particular. O prazo para as inscrições no FIES encerram amanhã. E sobre o assunto eu converso agora ao vivo com a Thea Morel. Olá, Thea, excelente dia para você. Para começar, vamos explicar o que é que pode pedir o FIES. Quem pode, na verdade? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Realmente teve umas mudançazinhas, né? Teve algumas alterações que a gente já vem falando desde a semana passada, né? Existem agora duas modalidades, né, do financiamento estudantil. Tem o FIES e tem o PFIES. O FIES serve para aquelas pessoas cuja renda per capita da família, né, a renda por cada membro da família, né, a renda total dividida por cada uma das pessoas daquela família, chega até no máximo 3 salários mínimos. O FIES mesmo, ele está dando agora a facilidade para esses estudantes de juros zero, ou seja, você pede o financiamento e lá no fim do seu curso, lá no fim da sua graduação, quando você começar a pagar, o juro que vai ser cobrado para esse estudante é zero. O governo federal está arcando com essa despesa, principalmente para esses estudantes de baixa renda, e nós temos aí cerca de 100 mil financiamentos que estão disponíveis para essa faixa, que é o FIES. E tem também o PFIES. O PFIES serve para aquelas pessoas cuja renda per capita, a renda da família, é de até 5 salários mínimos. Nesse caso, os juros eles vão ser variáveis. Antes a gente tinha aquela taxa estipulada de 6,5% ao ano, um juro bem menor do que as agências bancárias, mas agora os juros, pelo menos da modalidade do PFIES, ele é variável e esse PFIES, esse financiamento, ele vai ser corrigido de acordo com a inflação.
O governo federal informou também que esses financiamentos, o valor mínimo para esse financiamento é de R$ 300 e o valor máximo é de R$ 30 mil. Ou seja, se o seu curso na totalidade pode chegar até R$ 30 mil, se for um curso realmente de extensão, um curso mais caro, esse financiamento ele pode vir para essas pessoas. No geral, o critério de seleção continua o mesmo, Adriane. A pessoa precisa ter feito o Enem a partir de 2010, precisa ter ser tirado aí pelo menos 450 pontos no mínimo, não pode ter tirado menos de 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio e não pode ter zerado na redação. Essas regras continuam, o que muda realmente são apenas as modalidades, principalmente essa modalidade que tem aí o juro zero. E uma coisa também que é muito importante do financiamento é que esse estudante de graduação, ele só vai passar a pagar, só vai passar a devolver esse dinheiro para a instituição financeira, para o governo federal, depois que ele terminar a graduação. E esse pagamento, esse valor que ele vai estar devolvendo desse financiamento, ele é, digamos assim, proporcional à renda que aquele estudante vai ter quando ele conseguir a sua ocupação formal. No caso do PFIES, quem fizer a inscrição agora, o resultado já sai no dia 5 de março. Aliás, no caso do FIES, o resultado sai no dia 5 de março, que é a principal modalidade, e no caso do PFIES, que é a segunda modalidade, esse resultado já sai no dia 12 de março. Mas aí a gente lembra aqui, como você falou, essas inscrições vão só até quarta-feira, dia 28, às 23 horas e 59 minutos, no horário de Brasília. Se você quiser mais informações, tem também um telefone de acesso para ver aí quais são essas mudanças, para entender direitinho como é que funciona, no 0800 61 61 61. Tá dada a dica. Obrigada, até daqui a pouco. E já a gente volta a falar do sarampo. As autoridades do Amazonas estão em alerta por conta de casos em Roraima. E ainda outras informações ao vivo da operação da Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal. É um instante só, não saia daí.